muitas vezes o pessoal me pergunta assim, Cláudio, você não está sendo... Me questiona, né? Cláudio, você não está sendo imparcial como você deve ser. Eu falei, mas quem disse que eu tenho que ser imparcial? Eu tenho que ser independente para tomar a posição que eu quiser, não é verdade? Tem uma história que eu gosto muito aquele livro Man in Dark Times, da Hannah Arendt. Ela fala de uma polêmica entre intelectuais políticos alemães, o Eduard Bernstein e Rosa Luxemburgo. Um moderado, reformista e tal, a outra bem esquerda, radical, reformista. Ele fala assim, mas os dois, ela escrevendo é lindo, que ela diz assim, os dois tinham uma certa ternura secreta um pelo outro. É porque os dois eram muito honestos nos seus pronunciamentos. Eles eram leais aos fatos. E isso fazia com que um gostasse muito do outro. E eu acho que isso Claro. é o fundamental. Você tem que ser leal aos fatos. A gente tem que recuperar, né? A gente está numa era da tal da pós-verdade. É muito curioso, né? Porque você está discutindo e aquilo está estampado. Muitas vezes o fato está ali na cara de todo mundo e as pessoas permanecem negando, né, a existência disso. Eu só acho que isso também é um pouco consequência na discussão política, no debate político. O senhor, justamente naquele seu livro do que você é, o senhor menciona, o senhor fala, o senhor trabalhou, muita gente não sabe aqui, pessoal, mas o Risério trabalhou com os marqueteiros do PT. Professor, conta um pouquinho dessa sua experiência e me interessa muito as suas observações sobre como que o marketing político virou marketing eleitoral, como ele passou justamente a ter o único objetivo de manipular a discussão política, especialmente na eleição, mas isso acaba extrapolando para, no caso do PT, especialmente na própria política pública, né, na maquiagem que se faz de programas, etc. e tal. Conta um pouquinho dessa sua experiência e descortina o uso desse marketing político para manipulação mesmo da opinião pública, da opinião da sociedade, dos eleitores. Primeiro, só esclarecer, eu entrei na coisa do marketing, para mim não era marketing, para mim era militância política. Por isso que a minha decepção foi tão grande. Uhum. Eu entrei achando que estava usando aquelas coisas para poder dar avanços numa transformação social do Brasil. E não era bem isso. As pessoas estavam preocupadas mesmo era com poder e com dinheiro. Dinheiro e poder é que é a grande equação desse meio. E agora, como isso acontecia, era um negócio que foi ficando cada vez mais difícil para mim participar. A prática da mentira, o marketing é regido pela mentira. A publicidade já é uma mentira sistêmica. Sim. Você, quando é um publicitário numa agência, você é pago para mentir sobre um determinado apartamento para vender ele. Você mente sobre automóveis, você mente sobre colchão, mente sobre imóveis, mente sobre tudo. Quando eles dão aula nas faculdades de publicidade, tá falando, o publicitário é um criador de sonho, não é um criador de sonho, é um criador de mentiras. O marketing eleitoral, que eu falo que não tem marketing político, é uma exacerbação da mentira sistêmica da publicidade. Porque você fica ali reunido com pesquisas, não sei o que, para saber onde é que você vai engambelar o povo. Chega momentos, eu participei de reuniões que, eu tenho vontade de contar, mas não vou, de certa forma, escrita, mas participar de reuniões. Teve um fim de semana que Dilma Rousseff perdeu 3 milhões de votos, segundo as pesquisas internas de tracking. Na semana seguinte, uma das coisas que se discutiu foi mudar completamente o discurso de Dilma e ela passar a fazer um discurso mais para a direita, sobre família, não sei o quê, para recuperar aqueles votos perdidos. Mas vocês são loucos.
Vocês não vão ganhar os votos da direita e vão perder os votos da esquerda. Mas o grau de manipulação é muito grande. Você vê mesmo pessoas como, que eu gosto dele pessoalmente, o Ciro. Ciro chega e fala numa entrevista assim, contra as baboseiras do esquerdismo identitário. Mas aí vai apresentar a candidata a vice dele, que é uma mulatinha baiana clara, mulata clara mesmo, daquelas que come acarajé e amaralina, e aí fala assim, minha vice, que é uma mulher negra. Quer dizer, no dia anterior ele fala uma coisa, no outro dia fala outra. Num dia é contra a baboseira da esquerda identitária, e no outro dia ele faz uma baboseira da esquerda identitária. Claro. Esses arranjos para ganhar votos, para tudo para ganhar voto, porque só existe o poder. E, claro, eu falo eu digo secundariamente o dinheiro para alguns, porque Antônio Carlos Uhum. Magalhães costumava dizer de um sujeito que foi prefeito de Salvador, né, que ele dizia assim, ele quer ser governador da Bahia, mas nunca vai ser. Ele dizia, mas por que ele não vai ser nunca governador? Porque um político tem que gostar mais do poder do que de dinheiro, e ele gosta mais de dinheiro do que do poder. Então ele nunca vai ser governador. Então a coisa do marketing é banditismo. E é mistificação, manipulação do povo. E o Pura, povo tem um sistema imunológico muito frágil muito para essas frágil. coisas. Eu vi o Lula nessa campanha defendendo a família. É o mesmo que defende esses grupos identitários que querem acabar com a família. Lula O... aqui entre nós, Lula é sexista, machista e homofóbico. Olha só, é isso. Basta olhar as entrevistas antigas dele. Sim. Como é que o senhor explica, mais uma vez, do ponto de vista de um antropólogo, esse retorno do Lula, depois de tudo aí que aconteceu, tudo que foi descortinado, o país inteiro ciente dos esquemas de corrupção, né, os intestinos da nação à mostra, e aí, de repente, você tem esse fenômeno do Bolsonaro, e aí você tem toda a destruição daquilo que foi conquistado do ponto de vista até civilizatório aí das relações entre público e privado, e de repente volta o Lula embarcado numa bandeira, numa nave espacial da democracia, de uma frente democrática, tendo ao lado dele Geraldo Alckmin, e toda essa. Agora a gente está no governo da transição, a gente está vendo essa geleia geral que vai ser. Qual é a sua expectativa também em relação a esse governo? Eu acho que não vai ser nada bom, mas vamos começar assim. Roberto Campos, naquela biografia dele, Lanterna de Popa, ele fala uma coisa maravilhosa quando ele fala do mito do Getúlio Vargas. Ele fala que nós temos que deixar os mitos experimentarem sua própria decomposição. Não tem que mexer naquela fogueira para não atiçar as brasas. E que Getúlio já estava destruído como mito quando ele se matou. E aí o mito renasce com tudo. A gente pode pensar assim de Lula, em vez de deixar Lula se acabar por si mesmo, o que fizeram? Prende Lula. Quando prende, ele vira Marte. Claro. Quando prende, ele renasce das cinzas. Pô, esse telefone está atrapalhando, né? Mas Tá tudo eu me bem. esqueci. Então, e aí, o que você tem? Contribui para esse renascimento. O PT tinha jogado o Brasil numa tremenda crise, que já era visível antes da vitória de Dilma em 2014. Ali já tinha arroxo salarial, ali já tinha Sim. inflação controlada artificialmente e toda a crise desenhada. E isso vai dar no impeachment de Dilma, que também contribui para criar todo esse caldo de martirizar, de Marte, de vítima, de tudo. E o discurso da vitimização no Brasil pega fortíssimo.
E aí você também tem um auxílio luxuoso, que é Bolsonaro ser eleito. O grande cabo eleitoral de Lula foi Bolsonaro. Mesmo na última semana, ainda se tinha dúvida se Bolsonaro ganhava ou não. Aquilo estava tão disputado que chegou praticamente empatado no final. Mas aí Sim. Bolsonaro era o candidato dos sonhos de Lula, porque aí aparece Roberto Jefferson, aparece Paulo Guedes falando de salário mínimo e aposentado, aparece Carla Zambelli, a pistoleira, e aí, porra, o cara é destruído pelos dele. Eu acho que se não fosse aquilo, ele tinha ganho a eleição. O que é que eu espero de um governo Lula? Eu acho Lula não tem nenhum grande projeto nacional. Então ele juntou essa coisa conjuntural, que é a democracia, a frente ampla da democracia, vai para um governo centrista nisso. Por outro lado, se ele quer deixar uma marca na história, ele pode ser tentado a uma coisa muito terrível, que é com a primeira-ministra Janja, que é refazer aqui a tentativa de reforma constitucional que Boris fez no Chile, e numa base multicultural identitarista. E aí é uma ampliação suicida dos limites da democracia. Tocqueville já chamava atenção para isso. Ele dizia a democracia tem um alto potencial autodestrutivo. Tem. Se você quer ser um democrata radical, você vai destruir a democracia. Basta, porque se você quiser ir ampliando, eles acham que ampliar a democracia é uma virtude, então amplia o direito de voto para as crianças. Ou então faz como aquele poeta russo, Khlyabnikov, ironizava, amplia o direito de voto para os macacos. Bota os símios todos para votar. Tem que ter limite a essas coisas. E eu acho que é brincar com fogo, brincar com o potencial autodestrutivo da democracia. Mas acho que esse pode ser um projeto que Lula pense que vai ficar na história com uma ampliação radical da democracia brasileira que seja exemplar para o planeta. Ele é ambicioso e narcisista o suficiente para embarcar numa viagem desavisada dessa com a primeira-ministra Janja. E acho que a gente tem que torcer para que isso não aconteça. Já a imprensa argentina já está comparando, já está chamando a Janja de Evita. De? Evita. Devia ser assim, evitar. Evite.